Qual é, arrombado? Tô de volta com mais um vídeo merda pra vocês aí, tá ligado? Cara, hoje eu vim aqui responder algumas perguntas que rolou no meu TikTok lá, tá ligado? Eu postei um vídeo curtinho falando sobre o Luffy do meu último vídeo e deu muita gente falando lá. Cara, foi só uma opinião e deu muita coisa, velho. Então eu vou responder algumas perguntinhas lá, vou selecionar algumas perguntas e vou responder dando a minha opinião. Respondendo a pergunta. Caso não goste, foda-se, tá ligado? É só a minha opinião e eu vou responder. É só isso, cara. Não precisa ficar bolado nem nada. É só a minha opinião, tá ligado? Foi só a minha opinião. Mesmo assim, deu muita treta nos comentários. E eu vou responder algumas perguntinhas que teve lá, algumas respostas. E é isso. Caso estiver perguntando, por que criou uma porra no TikTok? Foda-se. Eu criei porque eu queria divulgar mais meus vídeos. Foda-se. Primeiro comentário que eu peguei foi o daqui, do Boffin. Ele falou assim, cara, o Luffy virou um imperador em 3 anos, ou menos, enquanto os outros demoraram anos. Olha o Shanks e o Bug. Tá, mas aí você tá esquecendo de um ponto também. Também tem um Barba Negra aí que tornou o Yonkou muito mais rápido que o Luffy. Então teria esse ponto. Outro ponto que eu penso também sobre o Shanks é que ele só virou um Yonkou mesmo depois que ele perdeu a fruta. Depois que o Luffy comeu a fruta, a mística lá, aquela fruta lendária lá do Deus do Sol. Depois que o Luffy comeu aquela fruta, aí sim o Shanks começou a agir. A minha opinião é essa sobre o Shanks. Ele só começou a agir mesmo depois que o Luffy comeu a fruta. Já o Bug, ele só virou Yonkou mesmo. Começou a ter bastante reconhecimento depois que foi revelado que ele era da tripulação do Roger. Foi o que eu penso sobre o Bug. Eu acho ele um personagem muito da hora também, muito engraçado. Mas eu acho que ele começou a ter bastante reconhecimento mesmo depois que ele foi revelado que ele era da tripulação do Roger. O Martini comentou assim, eu acho que só somaram as 3 recompensas. Eu achei que fez muito sentido, mas eu vou falar a minha opinião. Eu acho que só somaram as recompensas do Kaido e Big Mom, depois dividiram por 3, uma parte pra cada, Luffy, Kid e Law. Sim, faz muito sentido, mas eu vou botar um ponto aí que é a minha opinião sobre esse comentário seu. Só a minha opinião. Eu não acho que o Kid e o Law merecia a recompensa do Kaido também, sendo dividido pra eles, tá ligado? Porque eles não tiveram participação contra. Muita gente fala que o Luffy não solou o Kaido. O Luffy não solou o Kaido, ele teve os Baia, teve o Supernova aí também tava lutando, Kid Law, tinha muita gente, o Zoro mesmo fazendo uma ferida no Kaido. Mas rapaziada, o Kaido mesmo tendo essas feridas, esse tipo de coisa reaberta, o Kaido ainda estava no seu 100%. O Kaido ainda tinha muito poder, velho. Ele podia simplesmente ter acabado com todo mundo. Não tinha como. O Luffy, na minha visão, eu acho que o Luffy solou o Kaido, porque o Kaido, mesmo ele estando com uma ferida que o Zoro causou nele, que vai no capítulo 10 e o Zoro causa uma ferida usando o poder do Ashura. Supernova lutando, Kid, Law e Luffy lutando ao mesmo tempo contra ele. Também teve os Bai aí lutando contra o Kaido. Mas, cara, na minha opinião, o Luffy solou o Kaido. Porque se não importa, não tinha outra pessoa que seria capaz de solar. Se botasse o Kid ali, não ia solar. Se botasse o Law ali, não ia solar. Então a recompensa do Kaido seria, na minha visão, seria certo a recompensa ter subido mais pro Luffy. Não é à toa que o Kaido é a criatura mais forte do mundo. Então eu acho, na minha opinião, o Luffy tinha que estar com uma recompensa mais acima. É só a minha opinião. Eu vou ficar repetindo isso toda hora. O Kelvis comentou assim, o Luffy derrotou o Kaido, mas não foi sozinho. E outro, o Kaido é maior que o Gear Tá, a maioria dos comentários estão falando que o Luffy não derrotou sozinho. Sim, parando pra pensar, logicamente não derrotou sozinho. Teve muita gente lutando contra o Kaido, mas mesmo assim o Kaido, eu acho, na minha visão, o Kaido mesmo assim estava no seu 100% ainda. O Kaido podia lutar de boa, velho. Na minha visão era isso. E por isso que eu falei que o Luffy solou o Kaido. Porque o Kaido estava no seu, não no seu 100%, mas estava no seu 90%, velho. Então, eu botei que ele solou o Kaido. Ele falou que o Kaido é maior que o Gear 5. Mas de poder, o Luffy, a luta toda foi o Luffy brincando. E no primeiro punho sério do Luffy, derrubou o Kaido jogando ele pra baixo do vulcão. Então, na minha opinião, o Luffy é maior que o Kaido sim. O Gear 5 é maior que o Kaido sim. Porque se você for olhar a luta dos dois, era sempre o Luffy brincando. Porque é sua forma Nika, né? Sempre vai lutar brincando. Mas no seu primeiro punho sério, ele jogou o Kaido pra baixo do vulcão. E o Kaido só conseguiu dar uma queimadinha na mão
mão dele, então não adiantou nada. Na minha opinião, o Luffy sim, o Gear 5 sim é maior que o Kaido. Outro ponto também que eu queria colocar sobre a mesma pergunta é que, tipo assim, o Luffy, se você parar pra pensar, o Luffy antes de despertar a sua fruta, ele tinha caído muitas vezes. O Kaido tinha deixado o Luffy inconsciente muitas vezes. Mesmo assim, o Luffy voltou pra lutar, continuar lutando. Antes de despertar a fruta dele, um cara lá do governo mundial lá, do CP0, sei lá, interferiu na luta, fazendo o Luffy perder e tomar o ataque completo do Kaido e perdendo a consciência. Logo depois ele despertou sua fruta, aí sim venceu o Kaido. Então eu acho, por isso que eu falo que o Luffy derrotou o Kaido no solo, porque nenhum dos dois estava no 100%. E o Luffy também, ele tinha caído várias vezes e ainda por cima foi atrapalhado durante a luta. Por isso que eu botei que o Kaido perdeu pro Luffy no solo 1v1. O Lucas comentou assim: o Luffy Gear 5 não sola nem um almirante ainda. Calma aí. Na minha visão, o Luffy derrotou um imperador, uma criatura mais forte do mundo. Cara, se o Luffy derrotou um imperador solo, na minha opinião, solo na minha visão, como que o Luffy não derrotaria um almirante? Cara, precisaram de 3 almirantes, mais uma já um exército gigantesco pra parar o Barba Branca. Cara, o Barba Branca era o mais forte do mundo, sim, era o mais forte do mundo, era absurdo de forte. Mas você tem que colocar que os outros imperadores não ficam pra trás. O próprio Yonkou Kaido é muito forte. Eles iam precisar da mesma quantidade para poder parar o Kaido. E mesmo assim, eu não sei se seria capaz de parar o Kaido. Porque o Kaido, ele não é muito velho, então ele tá na sua forma, não na sua juventude, mas tá de uma forma boa, então seria muito difícil deles parar ele. Então eu acho que o Kaido provavelmente ia precisar de 3 almirantes pra parar ele, velho. Se o Luffy, no seu Gear 5, conseguiu vencer o Kaido, provavelmente, eu acho, na minha visão, sem falar que o Luffy tem uma resistência absurda. É só você ver a luta dele contra o Katakuri. Mano, o Luffy caiu muitas vezes, mesmo assim continuou lutando. Tem na luta contra o Kaido também no mangá, que ele caiu muitas vezes, mesmo assim continuou lutando. Então eu acho que a resistência do Luffy e a persistência dele é absurda. Então tem que colocar esse ponto também. Eu acho que sim, o Gear 5 seria capaz de solar um almirante ou também 2, na minha opinião. Bem, então foi isso o vídeo. Foi só respondendo um pouco os comentários, porque o resto foi só falando que ele não solou o Kaido, não foi sozinho, mas é só a minha visão aí. Eu acho que sim, o Luffy capotou o Kaido na porrada, porque lutou brincando com a cara do Kaido e ainda derrotou o Kaido com apenas um soco. Caso quiser ver o TT lá que eu postei, vai estar no comentário. E é isso, fé com fé. Cara, até o próximo trauma.